Um desses casais a gente conhece, é a Grazi, o Wagner e a Muto, que são pais do Gabriel. Descobriram ali logo cedinho que o Gabriel tinha um desenvolvimento diferente das outras crianças e decidiram buscar esse apoio, descobriram o diagnóstico e eles não ficaram só aí. Eles criaram uma Matraquinha, né, que é um aplicativo que ajuda as crianças que não têm esse desenvolvimento verbal a conseguirem se comunicar. Eles fizeram um relato pra gente, vamos lá assistir também? Ó, vamos assistir porque esse aplicativo é demais, super útil. O Wagner e a Grazi são assim, nota 10. Não vou perder não. Vamos lá? Vamos lá. O autismo mudou a nossa forma e a nossa maneira de enxergar o mundo. Olá, tudo bem? Eu sou a Grazi Yamuto. E eu sou o Wagner, e hoje a gente vai compartilhar um pouco da nossa história com você. Desde quando nós namorávamos, nós sempre conversamos e sempre desejamos sermos pais. E no nosso caso, a adoção foi o caminho que nós trilhamos ao encontro dos nossos filhos. E durante esse processo de adoção, só para se ter uma ideia, para quem não conhece, para você que ainda não conhece o processo de adoção, uma das partes do processo, uma das etapas do processo, a gente definir o perfil da criança. O que seria o perfil da criança? Seria a raça, seria gênero, seria, inclusive, idade, a idade também, e a questão se você aceita a criança com alguma doença ou alguma outra condição especial. Na ocasião... lá é específico, doenças tratáveis? Isso, doenças tratáveis e não tratáveis. Aí tem crianças com deficiência, né? Então, algum tipo de condição. Aí com todas as condições tem ali, e é uma ficha mesmo. Então a gente tem que preencher item por item com sim ou não. E tudo isso que a gente gostaria de ter no perfil do nosso filho, né? Aí feito isso, a gente preencheu tudo, mas a parte de doença, a gente com muito medo e muito receio por não conhecer, por falta de conhecimento, a gente praticamente não colocou nenhuma. Sim. Né? Foi porque pra gente era muito delicado. Nós desejávamos passar com o nosso filho pela primeira infância. Sim, então esse já foi o primeiro filtro que nós colocamos de uma criança de até 12 meses, né? Sim. Pra gente poder ter essa experiência. Não, na época nós não especificamos gênero, etnia. Nós nos limitamos na idade e na questão das doenças e condições especiais. Isso. E aí, depois de todo o processo de espera, que foram praticamente 4 anos, desde a entrega da documentação, a parte burocrática, até a chegada do nosso filho, né? Então foram quase 4 anos nesse processo. E o nosso filho nasceu para nós aos 10 meses de vida. Lindo! o nosso gigante Gabriel. Ele tem um fato até muito curioso, para quem é da nossa geração. Tinha um filme, se eu não me engano, Denis o Pimentinha, né? Que lá na ficha desse garotinho tinha uma foto com ele todo com o cabelo ajeitadinho, com uma roupinha bonitinha, e o nosso filho estava igualzinho. O Gabriel estava com aquela fita todo arrumadinho, todo de banho tomado, uma gracinha. E a gente deu continuidade no processo até que ele veio para nossa casa, né? Sim, passamos pelo estágio de convivência, que faz parte do processo de adoção. Depois de um mês ele veio para casa e vida que segue. Sim. Né? O nosso dia a dia de pai, recém-pai e mãe, né? Ajustando e reajustando a nossa rotina, né? A partir daquele momento nós éramos 3. Sim. E a gente, como a gente queria... Felizes, com medo que todo pai e mãe sente, que é natural. E a gente, como a gente queria passar por toda a primeira infância, então a gente estava lá se virando para a questão da fralda, de papinha, e de todos aqueles cuidados que um bebê ele requer, né? Então, quanto a isso, não teve nada de diferente, exceto por uma questão, né? Que a gente notou que algo tinha diferente. Eu confesso que a gente notou seria mais ela, né? Quando nós o conhecemos, ele, aos 10 meses de vida, ele já andava escorando, gatinhava, um bebê super tranquilo, nada que nos chamou a atenção no primeiro momento. E ele veio para casa, logo em seguida ele completou 1 ano de idade e
Ele começou a andar, e o que me chamou, a principal questão que me chamou a atenção foi o fato que ele não balbuciava, não falava aquele famoso papá, mamã, né? Sempre um bebê muito tranquilo. Sempre, nunca foi de chorar de noite, né? A gente até falava que era, de repente, por causa do tempo que ele viveu no abrigo, né? Porque lá eles seguem uma rotina muito rígida, né? Então eles têm horário para comer, dormir, tal, e a gente entendia que por ele ter vivido lá, então ele realmente dificilmente acordava de noite. A gente estava naquele momento de criar conexão, né? Nós estávamos nos conhecendo, mas e o tempo, e ele completou um aninho, aquilo estava me chamando a atenção. Eu comentava com ele, nós conversamos com o pediatra, e o pediatra falou, olha, vocês têm que entender a história dele, ele de repente foi estímulo que ele não teve, tudo, né? E mais aquele feeling dentro de mim me incomodando, aquele alerta sempre aceso na minha cabeça, né? Aquele sexto sentido lá, dizendo alguma coisa tem de diferente. Eu não tinha a mínima ideia do que era, né, do que fosse, e... A gente só percebia, né, que ele não falava. E até que nós o colocamos na escolinha. Isso, então, só para recapitular, ele chegou aos 10 meses de vida pra gente, com 2 anos e meio... 2 anos, né? 2 anos. 2 anos ele entrou pra escolinha. Esse período todo eu fiquei com ele, eu quis isso, eu desejei isso, estar perto dele, full time, né? Então saiu de emprego, parou os estudos, para se dedicar ao filho que a gente tanto quis. Né? Queria vivenciar aquele momento, né? Queria curtir o momento. A gente, era um desejo durante a nossa espera por ele, a gente sempre conversou sobre isso. Bom, enfim, aí eu sempre conversava com ele sobre isso, que eu passava 24 horas por dia com ele. E nós o colocamos na escolinha com 2 anos. Passamos por uma anamnese com a psicomotricista da escola. Isso, logo antes dele entrar, né? Na efetuação da matrícula. Isso, na matrícula. Né? Aí teve essa conversa que era da rotina da escola, com todas as crianças, né? A escola queria conhecer a história da criança, tudo. Conversamos e ela pediu, vou observá-lo durante 1 mês e depois nós voltamos a conversar. Ok, ele frequentou o mês inteiro. Super tranquilo. E depois desse 1 mês, ela chamou a gente de volta para bater um papo. Para conversar. Né? Para falar mais sobre o Gabriel, porque como a gente já como tinha sido aquele 1 mês. Isso, como tinha sido a avaliação dela, acompanhando o Gabriel de perto. A adaptação dele foi tranquila, né? Ela redigiu um relatório e pediu que nós procurássemos uma neuropediatra, uma especialidade de neuropediatra. Sem falar muita coisa. Sem falar muita coisa, né? Ela contou como que tinha sido aqueles dias, aquele mês dele, e pediu que nós marcássemos. Na mesma semana eu consegui sair da reunião já ligando, já procurando. Aí você quer falar um pouquinho? E logo em seguida, então a gente chegando lá na doutora, na neuropediatra, ela leu o relatório da psicomotricista da escola. Conversou com a gente. Perguntas, né, pra gente. Ficou observando o Gabriel, porque o Gabriel já estava dentro do consultório. Sim. Ele estava mexendo em tudo, estava do jeito dele, do jeito que a gente sempre conheceu o nosso filho, né? E pouco tempo depois, ela disse pra gente, o seu filho é autista. Foi assim, seu filho é autista. Direta, não teve questão de encaminhar para as outras especialidades, fazer uma terapia, para depois a equipe multidisciplinar fechar um diagnóstico, né? E até porque também, antes disso, antes da gente ir até a neuropediatra, a gente fez exames de audição. Ela pediu, né? Foi ela que pediu? Então tá. Desculpa, sim, porque eu falava durante toda essa, eu falava para ele, será que ele não é surdo? Será que ele não tem algum grau de surdez? Eu tentando... a gente tentando arrumar uma explicação. Tentando achar uma explicação.
E eu falei, será que ele não fala por ele ter algum grau de surdez, de repente? E nós passamos no especialista. Não foi no audiólogo, né? Foi no otorrino. Otorrino. Nossa, fugiu, não. Ele pediu o teste de audiometria, foi tudo ok, né? Então, isso antes de conversar com a neuro, nós já sabíamos disso, que ele não era nenhuma questão na parte auditiva. Também na parte vocal não, porque tinha as cordas vocais. Sim. Então a gente tinha feito alguns outros exames antes de chegar até a doutora. Aí chegando na doutora com esse diagnóstico, ela ainda disse, é certeza de que este diagnóstico ele não vai aparecer em nenhum exame, mas faremos alguns exames só para ter certeza. É um exame clínico, né? O diagnóstico é um exame clínico e ele fez o BERA. Fez exame genético também, né? O geneticista. Para tentar tirar alguma outra síndrome ou alguma outra condição especial que ele pudesse ele fez uma bateria de exames. Tiraram de ponta cabeça mesmo. E se realmente se confirmou. Né? Então o diagnóstico realmente foi confirmado. E ali naquele primeiro momento, para a gente, foi muito duro. Porque eu falo, nós criamos expectativas, a gente idealiza em todas as esferas da nossa vida, né? Sim. Como pessoa, no profissional, nas amizades, na parceria, no companheirismo. E com o filho, óbvio que não ia ser diferente, né? Então, durante toda essa espera do Gabriel, a gente criou expectativas, idealizamos. 4 anos gestando o Gabriel, né? O nosso filho perfeito na nossa cabeça. Sim. E quando nós recebemos o diagnóstico, a gente vivenciou um processo de luto. Luto é uma palavra muito pesada, né? Mas eu acho que hoje, elaborando tudo isso, eu acho que ela foi primordial para a gente poder ter seguido em frente, né? Então eu entendi que esse luto não era de um filho que eu perdi, era de um filho que eu idealizei. Sim. Né? Porque a gente nós seguramos as lágrimas no consultório, nós entramos no carro, se debulhamos, né? Eu não quero falar muito para não me emocionar. E olhamos para trás e ele estava lá. Então a gente sabia que a gente precisava seguir em frente. Ele estava lá, do mesmo jeito de sempre. Olhando pra gente, não entendendo nada. Aquele bebezinho de 2 anos e 2 meses. E nos permitimos vivenciar esse luto e a gente entendeu que a gente precisava seguir em frente por ele e pra ele, né? Então, foi necessário sofrer, foi necessário negar, foi necessário ficar com raiva, questionar. Questionar nossas crenças, questionar tudo ao nosso redor. Então, mas isso fez parte e faz parte. É importante que se entenda isso, porque não tem nada de errado. Nós não somos pessoas. Mas nesse sentido de chegar e falar, poxa, você vai questionar o destino, seja lá qual seja a sua crença, sim, vou questionar. Cada um tem uma forma de passar por esse processo, né? E ele estava lá lindo, cheio de saúde, que para mim é o mais importante. Então, saudável ele é muito saudável. Ele não pega nem gripe. Por isso que eu chamo ele de gigante, porque hoje ele está prestes a completar 14 anos e é o nosso gigante de 1,70 m. Ele é muito, muito saudável mesmo. Então, toda aquela questão de criança saudável, realmente ele é saudável. Ele tem uma condição especial, que a gente aprendeu a lidar. E a gente entendeu que a gente quis entender o que era o autismo, porque pra gente, a partir daquele dia, daquele diagnóstico, era um mundo novo, e entender o que ele precisava para evoluir, para se desenvolver. E a doutora comentou das terapias, das intervenções que ele precisaria fazer a partir daquele momento, e começamos a correr atrás, né? E lembrando aqui que hoje a gente sabe que não é fácil,
mas há mais de 10 anos atrás, a questão dos planos de saúde realmente era bem mais complicada. Não tinham profissionais adequados, né? Essa Com questão experiência, com né? experiência, né? Então a gente passou por muitos profissionais, até que a gente acabou optando por profissionais. A gente caiu naquele desespero, né? Que quando no início você quer entender o mundo que vai fazer parte da sua vida, que a pessoa mais importante da sua vida tem aquela condição e você quer entender, você quer entender tudo e vem aqueles bombardeios de informações que não sei, são não sei quantas mil horas disso, tantas mil horas daquilo, e a pressão em cima de você que tem que, você como pai e mãe, você tem que estar em cima do lance. A gente no início caiu nessa armadilha. A gente caiu. E sempre que a gente conversa hoje, a gente procura conversar com outros pais para não caírem nessa pressão, não se compararem, porque é muito comum, mais hoje em dia na era das redes sociais, você olha pro post do lado, pro amigo do lado, pro vizinho, e diz que o filho faz 40 horas semanais de terapia, às vezes você tem condições de prover 2. E tá tudo bem se você pode fazer 2. Se você pode fazer uma. Entendeu? Se de repente você não pode, também tá tudo bem, porque é uma condição que a gente está fora do nosso alcance. Né? Então isso é importante a gente deixar claro, que hoje em dia... Chegou no momento que eu parei pra... Eu falava muito isso pra ele, mas peraí, eu não tô sendo... Não tô conseguindo fazer o suficiente pra ele. Não, eu não tô sendo mãe dele, eu tô sendo tudo menos a mãe dele. Porque tudo que eu queria fazer com ele tinha uma função. Que ele tem que fazer isso para ele evoluir. Toda a atividade dele tinha que ter uma finalidade, não era só diversão. Direcionada, não era só diversão. Tinha que fazer isso essa armadilha que eu quero falar, que eu tentar explicar melhor que eu caí, Às vezes, e não tem nada de errado, pegar um livro só para ver um livro, só para folhear um livro. Pegar uma brincadeira só para brincar, sem o objetivo de trabalhar com coordenação motora, porque isso vai ser empírico a situação. Isso vai acabar acontecendo, mas sem essa responsabilidade. Primeiro porque a gente já tem a responsabilidade de pai e de mãe. Sim. E depois desse processo que eu entendi, também começou a ficar mais leve. Né? Sim, a gente começou a levar a vida com mais leveza mesmo. Sim. Porque a gente conseguiu entender sem dormir e acordar naquela pressão, que ele tem que fazer isso, aquilo para... E com aquele objetivo. Com um objetivo, Então, muitas vezes, as mães... Pelo amor de Deus, a gente não tá falando que não tem que fazer terapia, que não tem que fazer nada. Porque às vezes a cobrança da sociedade, e não só a nossa própria autocobrança, tão forte, ela é tão maldosa conosco, que a vida acaba passando e a gente acaba se frustrando, às vezes, sem necessidade. Porque amiga minha já me contou de profissional chegar na cara dela e falar que a criança não tá, que o filho não tá se desenvolvendo porque ela não tá fazendo isso, aquilo. Transferir essa responsabilidade para os pais. Então é muito cruel, né? A gente passou por algumas situações dessas. Então a gente sempre vem aqui, assim, quando a gente fala sobre isso, é porque isso pode vir a acontecer com você, ou se já aconteceu, mas tente tirar esse peso dos ombros, porque eu sei que a sua vida, ela não é fácil, o seu dia a dia... São intensos, exatamente. A gente sabe. Os altos e baixos, não é de um dia para o outro, um dia alto, um dia baixo. Às vezes no mesmo dia tem altos e baixos. A gente sabe a montanha-russa que a gente vive, né? E isso que ele falou da comparação, eu acho muito importante, que a comparação é o ladrão da felicidade, né? Então, não adianta o nosso Gabriel, ele é diferente de outra criança que tenha, de outra, já adolescente, né? Sim. De outra adolescente que tem a mesma idade dele e tudo. Porque são pessoas, são indivíduos. Então, isso... Então, você... Pode acontecer de você fazer o mesmo tipo de terapia, a mesma coisa, e eles vão responder de formas completamente diferentes. Isso como qualquer pessoa. Eu na terapia respondo de um jeito e ela responde de outro também. Então, realmente, são indivíduos.
E trazendo dessa forma, e a gente não privando o nosso filho de experiências, né? Então a gente procura sempre... De interagir de vivenciar o mundo, né? E acredito que você, como a gente também, cria uma armadura emocional tão forte, porque quando o nosso filho entra em crise no meio da rua, a gente consegue isolar o que está acontecendo fora. Mesmo sabendo que as pessoas estão olhando, estão comentando, mas a gente acaba conseguindo para poder acolhê-lo. Porque a prioridade é ele. Exatamente, é para poder conseguir fazer com que ele reduza, que ele se equilibre sensorialmente de novo, né? Que ele se reorganize sensorialmente. Então é muito importante assim, sair com eles, prover essas experiências para eles. E nem sempre precisa de dinheiro. Dentro da sua possibilidade. Dentro da sua realidade. Da sua realidade, lógico. A gente sabe que existem situações e situações. Por exemplo, o Gabriel, ele ama o contato com a natureza, com o ar puro. Então, a gente vai muito em parques. E às vezes a gente consegue ficar 4 horas num parque, e às vezes a gente só consegue ficar meia hora. Mas a gente leva, a gente procura sair. Entendeu? Porque entende que isso faz parte dele. Sempre respeitando os limites dele. E como é nosso filho, a gente aprendeu a fazer a leitura corporal dele. Mesmo que ele não fale, que ele não expresse verbalmente, o corpo fala. Ele tem a apraxia da fala. Sim. Então, a gente consegue, de certa forma, trazer isso e dizer para... A gente costuma dizer que o autismo não é uma sentença, né? A gente não deixou que o autismo fosse uma sentença na nossa vida e principalmente na vida dele. Sim. Né? E com toda essa nossa experiência e toda essa nossa história, essa vivência, a gente criou um aplicativo de comunicação alternativa chamado Matraquinha, né? Porque ele tem o hiperfoco dele é em eletrônico. É em eletrônico. Ele joga videogame dá de 1000 a 0 em mim. Em mim ainda não. Mas a gente criou esse aplicativo porque aí por voz transmite o que ele deseja, né? Então é semelhante àquela pasta de PEX, as figuras, mas digitalizado e de uma maneira digital, porque aí este aplicativo ele fica no celular do vovô, da vovó, do titio, dos amigos, dos primos. Porque a gente está falando do nosso caso, do nosso caso. O Gabriel tinha a pasta dele e já aconteceu da pasta ficar na escola, das figuras se perderem. Por exemplo, nós fomos um dia à padaria com a pasta dele. O PEX, a figura do suco, tinha se perdido. Ele queria dizer que ele queria o suco e a figura não estava lá. O PEX não estava lá. E isso desencadeia, porque ele quer se comunicar, né? Nós sabemos que ele queria tomar, mas a partir do momento, o que ele queria tomar? Era o suco, era água, era suco do quê? E aí ele vai se irritando, vai se frustrando, né? Isso desencadeia uma crise. Aí desorganiza ele sensorialmente, aí vem uma crise, aí é super difícil controlar, aí, bom, vocês também conhecem o que acontece no final, né? Então, para evitar isso, a gente acabou criando esse aplicativo, né? Para poder ajudar. Então, ele foi criado inicialmente para o Gabriel. Sim. Mas, posteriormente, ele acabou atendendo a comunidade, outras pessoas, outros usuários. Foi de forma orgânica, Foi de forma orgânica. Então, a gente fica muito feliz que isso tenha acontecido. E a gente fica muito contente também em dar este protagonismo para eles. Sim. Porque eles têm lugar de fala. E às vezes só falta um pouco aquela questão de inclusão que tanto se fala. A ferramenta para ele poder se expressar. Exatamente. Né? Então a gente conseguiu prover isso para ele e para as outras crianças também, adolescentes que estão usando atualmente uma Matraquinha. E com a comunicação alternativa, a gente percebe as mudanças que houve no comportamento dele, no desenvolvimento, na nossa relação, na relação com a família de filho também. E pais, né? Da nossa conexão, da interação ser muito mais ágil, sem ruídos, né? Sem ruídos que eu falo, dele falar o que ele quer e a gente já saber. Ele já consegue se comunicar de maneira realmente assertiva e funcional, né? Então ele tem até Foi muito curioso, recentemente a gente fez umas férias, né? Tava com a família, ele chegou pra Dinda dele, né?
e apertou que queria comer pizza. E aí derrubou, né? A Dinda foi lá e falou, para você eu faço, mas só para você. Então é muito legal isso tudo que a gente vive, essas experiências que a gente traz. A interação do Gabriel não aproximou só com a gente. Sim, foi com todo o ciclo dele. Foi com a sociedade. Né, na escola. Realmente agora ele está não apenas inserido, né? Ele está incluído na sociedade. Sim. Então essa mensagem que a gente queria trazer para vocês, para tentar não deixar o autismo ser uma sentença na vida de vocês, para que tentem viver a vida da maneira mais leve possível, porque a gente sabe que o dia a dia já não é fácil, né? Dentro das possibilidades da sua realidade. Sim. E agradeço pela sua disponibilidade de escutar um pouco da nossa história aqui. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, até logo.